Conselhos para uma vida abençoada. Texto base, 1 Pedro 2:1. Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos, e invejas e todas as murmurações. Nós deixamos o mundo e o diabo quando nos convertermos. Apesar de termos nascido de novo, ainda há coisas que precisamos abandonar. A nossa natureza terrena, se tiver permissão, fará com que sejamos pessoas tão erradas quando éramos antes da conversão. Portanto, vejamos estes conselhos dados por Pedro, os quais ele aprendeu dos lábios do Mestre, a quem seguiu fisicamente por mais de 3 anos e depois pela fé, conforme o apóstolo precisamos agir. Toda malícia. Essa tendência para fazer o mal leva uma pessoa a se distanciar do Criador, aproximando-se do inimigo. Por isso, é preciso ser alguém simples, confiante nas promessas divinas. Afinal, Deus prometeu nunca nos deixar nem nos abandonar. Hebreus 13, 5b. Não é necessário usar de nenhum subterfúgio para conseguir as coisas, nem mesmo suspeitar mal de alguém. Que a sua fonte de informação seja somente o Senhor. Todo engano, como dói ver filhos de Deus enganando seus irmãos em Cristo. E até os perdidos, como essas pessoas são tolas, pois com isso elas se vendem ao maligno. Aqui, o R.R. Soares, ele fala filhos de Deus, destruindo os irmãos. Não são filhos de Deus. Por quê? Porque se fossem filhos de Deus, não estariam agindo em prol de Satanás. Mas são eles os joio no meio do trigo. Pois com isso, elas se vendem ao maligno. Ora, não se deve fazer nada que nos coloque debaixo da ação maligna. O inimigo é mau e todo aquele que estiver sob a sua ação pagará um preço alto. Não será por isso que muitos vivem sofrendo? Fingimentos. Fingir não é compatível com o título que os ostentamos de filhos de Deus. Bem faremos se de coração deixarmos todo fingimento. Jesus nos orientou a dizer sim quando for sim e a dizer não quando for não. Mateus 5,37. Por isso nunca fale outra coisa a não ser a verdade. Não finja jamais, pois se o fizer, desagradará ao Senhor. Invejas, esse sentimento nos perseguirá sempre, se não nos despirmos dele. É possível alguém ser usado por Deus, mas ao mesmo tempo viver tomado pela inveja. Não conseguiremos ser plenos em todos os assuntos se tivermos esse defeito horrível na nossa personalidade. Com esse erro, não se conseguirá ouvir a voz de Deus, pois quando o Senhor falar, você estará ocupado por essas ações malignas. Todas as murmurações. Murmurar desgosta qualquer um, principalmente o nosso Deus. Esse é dos repetidos pecados que os israelitas cometiam em sua caminhada pelo deserto. Apesar de terem visto grandes intervenções milagrosas do Altíssimo, toda vez que surgia uma dificuldade, em vez de orar, eles escancaravam de boca, murmurando. Com isso desagradavam ao Senhor, que tinha outros planos para eles. Conclusão, procure conhecer bem a palavra de Deus, e assim você sempre agradará a Ele. Com isso, a sua força será grande, pois a alegria do Senhor é o que lhe dá forças. Neemias 8:10b. Em vez de ter esses defeitos, encha-se do Espírito Santo. Assim não terá espaço para conviver com tais erros, os quais de modo nenhum irão ajudá-lo. Estando cheios do Santo Espírito, você caminhará na atmosfera divina e terá paz.